Programa Prime Leads. Um oferecimento Fincare. Não é sobre investir, é cuidar. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Nosso convidado de hoje é o Cleonildo Scarabello. Cleonildo é mentor de líderes e negócios. Cleo, super satisfação poder receber o amigo aqui. Nosso segundo encontro. No primeiro você gentilmente atendeu uma abordagem minha no LinkedIn. Super interessado em conhecer a tua história, a tua trajetória. E daquele almoço me veio essa ideia de poder estender esse privilégio para os nossos telespectadores que eu tive lá naquele nosso almoço conhecendo a tua história. Então, obrigado por ter aceito mais uma vez um convite meu e obrigado por estar aqui conosco para poder gravar a Prime TV para falar da tua história e do teu momento. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui, uma honra. Te acompanho há muito tempo. É um privilégio muito grande estar com você aqui e compartilhar algumas coisas que a gente fez e está fazendo também com o telespectador. Agora, Cleo, você sempre foi executivo de grandes empresas, sempre carregando grandes patentes. Em algum momento da sua vida você decidiu virar essa chave, deixar a cadeira executiva para poder, com esses mesmos ativos que você oferecia por um CNPJ, hoje oferecer para diversos CNPJs. Mas antes da gente entrar efetivamente nessa virada de chave e para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua história, o que você pode compartilhar conosco? Bom, eu vou contar rapidamente só os últimos 36 anos, né? Como você pode perceber, eu estou na estrada há algum tempo já, tem alguns sinais disso. E eu tive o privilégio de trabalhar 30 anos na Unilever, que é uma empresa global. E nesses 30 anos eu passei por várias áreas, passei por supply chain, tecnologia, vendas, entre outras. Morei fora 2 vezes, morei na Inglaterra e morei na Argentina. Participei de muitos M&As, tanto comprando quanto participando de disposal de companhias também. E tive o prazer de desenvolver muita gente lá, né? Fiz projetos em mais de 40 países, o que eu tenho muito orgulho, né? Em 2019 eu saí, na verdade é uma ideia que já vinha amadurecendo. Eu saí, eu falei, eu quero me testar em outra posição. Estava tudo bem, né? Aquele conforto conforto para mim é uma coisa que me incomoda muito, viu, Luciano? Então eu falei, não, está na hora de eu sair e eu focar, eu me testar talvez num outro ambiente. Quero entender o que tem para fora, né? Que se tem vida inteligente fora da Unilever e tem muita. E aí hoje eu me dedico a empresas de pequeno e médio porte, mais ou menos fazendo o que eu já fazia, né? Olhando estratégia, gestão, governança e pessoas. E também tenho a felicidade de estar no G4, ser mentor do G4 e passar por áreas como pessoas e gestão, que são as minhas áreas de potência lá. Agora, voltando aí na questão do Unilever, você teve lá uma ascendência absolutamente importante na sua trajetória dentro de uma grande companhia global. Você planejou a sua jornada dentro da Unilever, as coisas foram acontecendo, o que você pode dizer sobre essa tua extraordinária carreira dentro da Unilever, Cleo? Eu diria que o destino foi muito bacana comigo, viu, Luciano? Porque foram acontecendo algumas coisas e aí a gente teve um mix de oportunidades com circunstâncias, né? Eu trabalhava na Sika, então eu fui adquirido pela Unilever, fiquei no espólio e realmente não achava que eu ia ficar 30 anos nesse ambiente, né? E as coisas foram acontecendo, né? Eu tive uma carreira em São Paulo antes da Unilever, voltei por circunstâncias pessoais aqui para Jundiaí, e aí apareceu a Unilever, e aí começou uma outra fase na minha vida e também na minha carreira profissional. Tive que aprender inglês, participei da junção da Sika com a Unilever, vi as pessoas saindo, as pessoas que antes eram os meus companheiros de Sika saindo, porque é complicado, é um outro ambiente, é uma outra cultura, é um ambiente totalmente diferente, né? Então o poder de adaptação ele sempre é muito grande e eu devo dizer que as oportunidades elas foram aparecendo. Então voltei para São Paulo, o meu mundo se expandiu, o inglês, que era uma coisa que para mim não existia naquela época, ele passou a ser absolutamente fundamental. Então eu tive que voltar para a escola,
e fazer imersões de inglês para eu poder competir naquele ambiente que eu gostava, né? Isso me motivava bastante. E aí apareceu a primeira oportunidade de trabalhar regionalmente, que era uma coisa que eu nunca pensei que iria acontecer. E aí vamos trabalhar, vamos juntar a Unilever de Latin America. E isso aconteceu. Nesse meio tempo eu fui para a Argentina, passei 14 meses indo e voltando na Argentina, quer dizer, morei na Argentina efetivamente por 14 meses. Sempre tive uma ideia muito grande de entender como que o mundo na Europa funcionava. Então essa expatriação era uma coisa que eu sempre planejei na minha vida e de repente, como eu costumo dizer, né, e aí volta na oportunidade com as circunstâncias que a gente constrói, apareceu a situação, vamos para lá? E era uma coisa que eu já tinha mais ou menos que gerenciado na cabeça da minha família, né? Principalmente pela minha origem, ser uma origem muito humilde, a gente sempre quer dar o melhor para os filhos, né? E a gente sempre pensa neles, né? Eu falei, não, eu quero dar uma educação muito boa para minha filha e acabou acontecendo. Então fomos para lá, ficamos um período lá que foi excepcional, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal também, porque você expande seus horizontes, você conhece países, você conhece culturas diferentes, que é a minha grande pegada. Quer dizer, você estando aqui, tratando com pessoas que estão fora, nunca é a mesma coisa que você está lá e você está vivendo naquele ambiente, né? Eu comecei a perceber que eu tinha algumas outras competências nesse meio tempo, né, que não eram só competências ligadas ao negócio, que eram competências mais ligadas às pessoas. Então eu percebi que as pessoas me procuravam e para pedir conselho e tudo mais, eu falei, tem alguma coisa aí que eu preciso explorar. E aí foi que eu descobri a minha veia de mentor, né? E por fim, eu falei, não, preciso sair, agora já deu, estou muito confortável, preciso de alguma coisa e sair, e foi uma coisa muito, muito legal. Então, eu diria, a Unilever me deu a maioria das coisas que eu tenho, principalmente cultura, transformação, adaptação, entender que o mundo é muito maior do que eu imaginava, porque o meu sonho quando eu estudei era trabalhar no CPD da Cífico, né? E os horizontes foram muito abertos, né? Então, eu devo muito, né? E por aí eu entrei numa outra área que eu queria entrar, o empreendedorismo, que me fascina muito, né? Quer dizer, nós estamos num Brasil de muitas, muitas oportunidades, é mato alto, né? E aí esse meu entusiasmo, ele tá pagando dividendos muito legais. Agora, Cleo, ainda que você tenha dito que você amadureceu essa virada de chave, a gente sabe que muita coisa muda. Principalmente quem tinha uma rotina, ou a mesma rotina, uma rotina parecida há 30 anos. Como é que foi a primeira semana quando a sua rotina não era mais uma rotina de 30 anos? Você acordou, não tem mais secretária, não tem mais cartão, não tem patente, não tem carro, o celular talvez diminui as chamadas. Como é que você tratou isso no seu interior? Então, Luciano, eu me reputo uma pessoa que tem muito planejamento para tudo. E eu planejei essa saída durante 5 anos, pelo menos. Nada deu certo. Nada funcionou. E tem coisas boas e coisas ruins. A coisa boa é que a responsabilidade não está mais nos seus ombros. A coisa ruim é que você não tem mais celular, você não tem mais todas aquelas benécias, você não viaja mais de classe executiva, você tem que ir de classe econômica, e isso ele provoca uma reavaliação dos seus valores, né? Mas eu tenho um valor muito forte na minha vida, que é me transformar e conhecer sempre. Então eu diria que foi difícil no começo, foi difícil nos primeiros 12 a 16 meses. Por quê? Porque eu me dei conta que o modelo que eu pensava que eu ia praticar, ele não era viável. Eu tive que testar modelos novos. Esses modelos novos, muitas vezes, eles trazem frustração, porque eles não funcionam na primeira vez, até que você acha, sabe aquela coisa da embreagem, até que você acha o tempo certo. A hora que eu achei o tempo certo, aí fluiu. Mas foi uma coisa, né? Outra coisa, outro reflexo muito legal é minha saúde mudou para melhor. Então eu emagreci, eu tinha uma vida mais saudável. Eu fiz uma coisa que eu planejava fazer há muito, muito tempo, mas não tinha o tempo, ou tinha desculpa de não ter muito tempo, que era estudar.
Então eu gosto muito de física, de filosofia e tal. Então eu tive tempo para me dedicar a isso e, expandir a minha cabeça de uma maneira muito, muito forte. Agora, você é um executivo de alta performance, né? Quer seja como executivo efetivamente ou como empreendedor. E você disse que nos primeiros 12 meses você, na prática, não conseguiu viabilizar aquilo que você tinha desenhado como negócio para você. Como é que você lidou com isso? Isso de alguma maneira gerou uma tensão para você, alguma preocupação, alguma ansiedade, porque você imaginava uma coisa e na verdade as coisas não aconteceram? Como é que você tratou isso, Cláudio? É uma pergunta muito, muito interessante, Luciano. Por quê? Porque a tendência é você voltar para onde você tem conforto. Isso aí. E eu tenho muito orgulho de não ter voltado. Isso é uma coisa que eu tenho muito, muito orgulho. Porque é mais fácil você voltar. Porque as ofertas aparecem. Por quê? Porque esse mercado ele te conhece de uma maneira ou de outra, né? Isso gera um mix de ansiedade com medo, né? Eu falei, cara, o que vai acontecer? Ou será que eu estou indo na direção certa? Por que as coisas acabam não funcionando e tudo mais? Até que dá certo. A hora que dá certo, a recompensa porque você fica grande, você fica muito maior do que você já era, por ter resistido àquela tentação de voltar ao lugar comum, sabe? Então eu falei, cara, eu fiz a virada. Então isso não tem dinheiro que pague. Muito bom, Cléo. Vou pedir a tua licença para o rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui a nossa conversa com Cleonildo Scarabello. Cleonildo é mentor de líderes e negócios. Nós voltamos no instante. Quem está começando a investir costuma fazer uma pergunta: por onde eu começo? Mas existe uma pergunta que é ainda mais importante: quais erros eu preciso evitar? O primeiro erro é investir sem ter um objetivo definido. Afinal, quem não sabe onde quer chegar dificilmente vai escolher o melhor caminho. O segundo erro é tomar decisões baseadas apenas no que está em alta ou na indicação de amigos e redes sociais. O investimento que faz sentido para outra pessoa pode não fazer sentido para a sua realidade. E o terceiro erro é acreditar que investir é buscar o maior rendimento possível. Na prática, investir bem é construir uma estratégia equilibrada, compatível com seus objetivos e com seu perfil de investidor. Evitar esses erros é um dos primeiros passos para investir com mais segurança e tranquilidade. O ponto principal é, antes de procurar o melhor investimento, procure construir uma boa estratégia. Continue acompanhando o Minuto Fincare. Toda semana, um novo tema para ajudar você a tomar decisões financeiras com mais conhecimento e estratégia. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Cleonildo Scarabello. Cleonildo é mentor de líderes e negócios. Falamos um pouquinho então da sua história, da sua jornada, da virada de chave. Eu queria me concentrar agora, Cleo, efetivamente nos seus projetos, né? No seu posicionamento estratégico como empreendedor. Você já disse que você está trabalhando com mentoria, com consultoria, está lá na G4, mas detalhadamente o que você tem como soluções hoje para o mercado que você acabou produtizando com base nos ativos que você acumulou durante a sua carreira como executivo? Luciano, eu tive o privilégio de navegar pela maioria das áreas de negócio. Então, isso me deu uma visão holística muito, muito interessante. E como a gente estava falando, fora do ar, né, tem uma coisa que não sai de moda, que é o tema pessoas e comportamento humano. Que eu considero que eu tive muita exposição a isso, eu tive muitos desafios, né? E desafios bons nessa área, né? Então, o que eu falo, né? Quando eu falo de produtos, né? O que você vende? Na verdade, eu desato nós. Eu transformo confusão em ordem. Eu transformo as ideias em resultados. E tem uma coisa que eu tenho muito orgulho de novo de falar, né? Que é o seguinte, eu fico lá para acompanhar. Então, eu não sou o tipo de mentor, e aqui não entra ego, é o meu jeito de ser, né? Porque eu gosto de ver o pallet saindo, eu fui de supply chain, né? Para mim, se eu não ver o pallet saindo do outro lado, parece que está faltando alguma coisa. Então, nos meus projetos com os meus clientes, o ambiente normalmente é um ambiente de desorganização, é um ambiente de confusão, porque você sabe mais do que ninguém, né? A vida do empreendedor, e principalmente do líder, ela é solitária. E muitas vezes você não tem a audiência correta para trocar ideias, para se relacionar, que é uma área que você entende como ninguém, com uma pessoa que tenha a capacidade de te orientar e tudo mais. Então,
eu entro mais ou menos aí, pego essa área confusa, transformo em soluções, transformo em resultados. Normalmente, ideias são o que não faltam. Todo mundo tem muita ideia. O problema é quais são viáveis e quais são problemas. Pra você ter uma ideia, alguns clientes me pagam para eu almoçar com eles uma vez por mês, com a desculpa de, por favor, não me deixe se meter em encrenca. Porque a minha experiência diz que quando eu entro numa oportunidade, leva 2 anos para eu sair dessa oportunidade, depois que eu percebo que não é uma oportunidade muito material, né? Então eu faço muito isso. Eu estou junto, eu estou lá, eu oriento, e eu já passei por uma série de coisas. Então, quando você faz projetos em 40 países diferentes, que você trata com 40 culturas, né, que você tem que decifrar essas 40 culturas, ou mais, né, porque não se restringe só a isso. Para você ter uma ideia, no último ano, a gente falou com 3.000 empreendedores no G4, de uma maneira ou de outra. Então, você acaba adquirindo uma elasticidade que te permite navegar e que te permite passar a falar com o empresário com uma linguagem que se fala, cara, eu já passei por isso, calma, nós vamos sair do outro lado. E nós vamos sair do outro lado desse jeito aqui. Né? Porque o que falta para o empresariado brasileiro não é esforço, não é dedicação, não é tempo, não é energia, não é vontade. O que a gente precisa é ter um pouquinho mais de pragmatismo e organizar todos esses ambientes. Agora, Cleo, nas nossas conversas eu percebo você sempre uma pessoa muito lúcida e muito focada, resiliente. Você acha que essas fortalezas, como por exemplo essas 3 que eu citei, foram uma das principais fortalezas que estão te apoiando, te sustentando nessa tua jornada, quer seja como executivo, quer seja como empreendedor? E se sim, de onde veio isso? Família, papai, mamãe? Onde é que você descobre isso, se é que é possível? Eu acho que, obviamente, não foram só essas, né? Mas eu me reputo como uma pessoa muito pragmática. E eu, muitas vezes, Luciano, eu tenho a arrogância de dizer que essa é uma febre que o Brasil não tem hoje. Eu acho que o Brasil ele não é pragmático do jeito que ele deveria ser. A gente discute muito as coisas ao invés de ser direto. E o tempo, para mim, é um ativo absolutamente importante. Então, por que mesmo? Nós estamos discutindo tanta... Então, esse pragmatismo ele sempre me ajudou muito. Né? Eu sou italiano. Eu tenho sangue italiano, quer dizer, eu só nasci no Brasil, mas toda a minha árvore vem da Itália. E levou tempo para eu entender de onde vinha essa forma tão direta de tratar as coisas. Até que, depois da 7ª vez que eu fui para lá, eu falei, vem daí. Então, eu me entendi como pessoa. Né? Eu tenho uma veia de conhecimento muito grande, eu preciso muito de conhecimento e eu preciso de transformação. Então, eu diria, nessas transições de carreira, nessas transformações, a minha vida foram projetos, e projetos são transformações que você faz em negócios, mas principalmente nas pessoas que navegam nos negócios, né? E você aprende que você tem que deixar muita coisa para trás. E eu tive a felicidade de sofrer alguns golpes na vida que me obrigaram a deixar coisas para trás muito rapidamente, porque senão você não vive. Né? Então veja, né? Por isso é que eu falei no começo que eu tive o privilégio o destino me entregou certas coisas que muitas pessoas veem como um problema e depois de uma idade você vê como grandes oportunidades que a gente tem. Né? Então eu passei a entender isso. Então pragmatismo sem dúvida, deixar coisas para trás sem dúvida, ter grandes mentores, eu acredito muito, muito nisso. Quer dizer, sozinho demora muito e você gasta muito. E aí vai toda a teoria que você tem, que eu acho fantástica, de relacionamento. Por que mesmo que você vai inventar? Né? Pega o que já tem. Né? Entenda, nem tudo que já tem serve para você, mas adapta, copie. Né? O Ctrl+C e Ctrl+V ele é muito valioso. Né? Não tenha orgulho de fazer isso. Então, eu acho que essas coisas somadas, ela me entrega esse ativo que eu tenho muito orgulho de ter. Quando você sai desse território, entre aspas, de segurança, e você começa a empreender e é você, essa competência precisa ser obrigatória, porque senão você vai ter bom produto, boas ideias, mas não vai conseguir colocar no mercado. Como é que isso foi na sua vida? Né? Como é que foram os relacionamentos que você cultivou
na sua trajetória como executivo e como é que você precisou desenvolver, se é que precisou, essa competência de focar em relacionamento voltado efetivamente para o teu business? É muito interessante isso, por quê? Porque isso me remete à minha infância. Eu vim de uma família de classe média baixa. Meu pai era operário, meu tio era operário. Eu estudei no Paulo Mendes Silva, que é uma escola pública. Todos os meus colegas, os pais deles eram operários. Portanto, o que eu queria na vida era ser operário. Até que apareceu um episódio na minha vida que mudou tudo. Depois a gente pode até elaborar um pouquinho mais disso, né? E aí eu comecei a perceber que só trabalhar, como a gente falava, né? Só trabalhar, aquele de entrega, aquele de produzir, não era suficiente. Porque a jogada era sobre comportamento humano. E eu aprendi isso na Argentina. A gente tem um projeto grande, eu tive a felicidade de ter um líder que sempre enfatizou muito isso. Não, mas o que aquela pessoa está pensando, o que aquela pessoa quer, e a importância de dedicar tempo para as pessoas, para construir relacionamentos e tudo mais. Então, indo direto na sua pergunta, né? Hoje, se eu não construir relacionamentos de confiança, eu não entrego, Luciano, definitivamente. Todo projeto, eu falo que sempre tem dois lados. Tem o lado do resultado em si e tem o lado da marca que você deixa nas pessoas. E, sinceramente, eu não sei o que é mais importante. Essa segunda aqui, ela é muitas vezes negligenciada. E isso é relacionamento puro. É a capacidade que você tem de influenciar, capacidade que você tem de facilitar essas relações, capacidade de dirimir o medo que as pessoas têm. Então, que é o tal do Trusted Advisor, né? Que todo mundo sempre fala, né? Então, se você não constrói essa confiança, e essa confiança é construída através de relacionamentos, você não entrega. É tão simples quanto isso. Agora, a gente está indo já para a reta final da nossa conversa, infelizmente, mas para o nosso telespectador conhecer não o Cléo executivo e empreendedor, mas o Cléo pessoa, CPF. Opa. Primeiro já vou dar um spoiler aqui, né? Gosto de jogar tênis, né? Um tenista, né? Mas como é que é a tua rotina fora negócio, Cléo? O Cléo é esse Cléo mesmo, processual em casa, é um cara diferente? O que você pode compartilhar conosco? Eu construí a minha vida para chegar onde eu cheguei. E eu diria para você que o melhor estágio da minha vida é agora, por incrível que pareça. Tem algumas coisas no corpo que não funcionam, né? Porque senão não tinha graça, né? Quer dizer, tudo certinho, não tinha graça. Mas eu cheguei onde eu queria chegar. Isso não quer dizer que eu não tenha a minha ambição ainda. A minha ambição ela é muito grande e a minha energia é muito grande. Mas eu tenho uma vida muito boa. Eu moro onde eu quero morar. Eu moro na cidade que eu gosto. Eu sou Jundiaí Futebol Clube. Eu sou doente por Jundiaí. Tanto é que muitas vezes lá na Inglaterra, né, o pessoal fala, pô, mas Brasil e tal. Eu falo, você tem que entender uma coisa. Né? O headquarter da Unilever, ele fica em São Paulo, mas São Paulo é parte da grande Jundiaí. Então, eu sou bairrista, eu sou muito bairrista, acredito, e ainda vou fazer muito pela cidade, porque eu acredito nisso, né? Jogo tênis, sou fanático, isso não quer dizer que eu jogo bem tênis, mas eu tento aprender sempre, sou fanático por esporte, né? Me cuido muito bem, tenho o privilégio de ter uma saúde bastante grande, mas gosto muito da vida cotidiana. As coisas simples me dão muito prazer. Os meus cachorros, ficar em casa. Eu tenho um pé de pitanga, Luciana, que de sábado, de domingo, eu sento, coloco 2 cadeiras lá, fico sentado com a doutora Maria Virgínia Ludic de Oliveira, que é a minha patroa, e com um vinho, com uma cerveja, e a gente não conversa. A gente só fica olhando a paisagem. E isso é maravilhoso e eu tenho muito orgulho disso também. Cléo, super prazer em poder ouvir novamente a história do amigo. Obrigado pela gentileza de poder permitir essa nossa nova conversa, esse nosso novo encontro. Convite para que você esteja aqui na Prime Permanente, sempre que o amigo queira desenvolver aqui algum tema específico, compartilhar alguma novidade com o telespectador. O convite é permanente. Te agradeço pela oportunidade de a gente poder caminhar um pouco mais próximo. Obrigado.
Luciano, foi um prazer, como sempre, estar com você, realmente é um prazer, o papo flui e talvez a gente goste das mesmas coisas, né? Por isso que flui tão fácil assim e estamos juntos. O que você precisar, nós estamos juntos. Muito obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Nós lembramos que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá.